Bem, pessoal, esse outro vídeo é sobre um aplicativo muito também comum, fácil de usar e que muita gente recorre quando precisa ter redução de ruído, né? Que é o Adobe Photoshop Express. É um aplicativo mais antigo, ou seja, ele não é tão recente assim. Se eu não me engano, acho que na época dos Lumias aí, há uns 4 anos atrás, 5, a gente já tinha ele aí, obviamente com menos ferramentas, né? Mas ele é um tipo de aplicativo que ele te fornece filtros, ele te fornece alguns efeitos, né? Que no caso que você pode ir brincando, né? Ver o que mais se adequa à sua fotografia, certo? Então, ele é um aplicativo que, para quem, por exemplo, costuma fazer, eu via muitas pessoas usando quando a gente tem aí a astrofotografia, né? Quando você tem um modo manual no celular, você seta lá, né? Configura lá 32 segundos, ISO de 600, né? 3200. Quer dizer, isso aí eu tô falando por alto, assim, porque tem celular hoje que eleva o ISO muito mais do que isso. Mas no caso, por exemplo, do telefone Huawei, né, que ele já é preparado para esse tipo de fotografia, né? Ele tem funções, né, para isso. No caso dos celulares em geral, digamos que entre de ISO à noite entre 600 e 1200, porque passou de 800 a gente já começa a ter muito ruído, né, na imagem. Mas, então aqui você tem, né, você tem alguns filtros dos quais você pode ir testando aí na sua imagem, se ficar legal, enfim. E aí você tem um monte de filtros. A questão aqui é que, por exemplo, para quem gosta de fazer a fotografia preto e branco, eles têm uns filtros bem interessantes. Ele tem uns filtros bem interessantes. Por exemplo, o cuidado que a gente tem que ter. Veja, o efeito aqui no caso, chamado de ponto preto, ele deixa, vamos dizer assim, a fotografia quase que 100% interessante. Quase que 100% porque ele interfere no céu. O efeito, ele acaba prejudicando o céu e causando ali aquelas aberrações ali, né? Aquelas ondulações que não vai ficar legal. Mas aqui no caso fotografado tá legal, os prédios ao fundo tá legal, né? O sax também tá legal. Então assim, é um efeito interessante para quem gosta de preto e branco. Aqui a gente tem um outro efeito de preto e branco, né, que é um efeito de contraste também, né, que deixa as áreas brancas muito brancas e áreas de médio tom e as áreas pretas bem pretas também, né, como aqui a roupa dele, a calça. Então assim, ele tem vários estilos, você pode escolher aqui, tanto na parte de cima quanto embaixo, né? Aqui no caso você tem de acordo com o filtro, né? Então, por exemplo, você tem um filtro púrpura, você tem um filtro magenta. Se de repente ficar legal, aquilo daí também, aquela corzinha que ficou ali é fácil de remover, entendeu? É como se fosse um filtro preto e branco, porém ele deixa essas áreas em cor, certo? Mas os filtros tradicionais são aqueles que você deixa a imagem toda quase que sem interferência, né? É preto e branco e pronto, não tem muito o que fazer, certo? Então assim, é um aplicativo que você, por exemplo, vou deixar aqui nesse flash, é um aplicativo que você consegue trabalhar aqui clicando aqui nessas duas linhas na horizontal. Você tem claridade,
né? Para mais e para menos. Você tem tornar mais nítido, né? Ele vai te trazer mais nitidez. Você tem aqui um redutor de ruídos, né? Que ele vai reduzir o ruído de uma forma geral na imagem. Você tem um redutor de ruído de cores, né? Ele vai trabalhar muito em cima das cores. Nesse caso aqui, a gente tem a prevalência aí do amarelo. Você tem retirar névoa, que é como se fosse o Clarity, né, lá do Lightroom, né? Ou seja, para cá você aplica a névoa e para cá você retira. É claro que a tendência é você contrastar mais a imagem. Ruído, você pode aplicar ruído, né? O esmaecer, você vai deixar mais flat, você vai tirar aquele, você vai trabalhar de uma forma que a fotografia perca um pouco o contraste, né? A força das cores, principalmente o preto e o branco. Aqui você regula a exposição, contraste, realces, ou seja, aqui você controla as altas luzes, né? Veja que se você aumenta, a superfície lá no prédio fica mais clara. Se você diminui, você traz de volta os detalhes. Normalmente a incidência de luz sobre as superfícies, você com o realces consegue controlar. Sombras, brancos, pretos, aumenta, né, para onde há o preto na imagem, você consegue acentuá-lo. Aqui a temperatura, que seria como se fosse, né, o balanço de branco. Mais quente, menos quente, mais fria, certo? Matiz, você pode ir para o magenta, você pode ir para o verde. Vibração, vai trabalhar as cores de uma forma um pouco mais suave do que a saturação, né? Que a saturação não tem nem como aumentar. Ou você diminui, no caso de uma fotografia preto e branco. Se você empurrar um pouquinho mais para a direita, aqui você tem uma função bem parecida com a tonalização dividida, que é uma ferramenta que trabalha as cores das sombras e dos highlights, que a gente tem lá no Lightroom, que é bem legal de usar. Então você pode mover o círculo e regular o realce, né, as altas luzes da forma que você quiser, ou pelo menos assim, né, que fique interessante para a imagem. Então aí você tem sombras e highlights trabalhados utilizando essa ferramenta circular que você move tanto para cima, para baixo, direita ou esquerda. E aí você tem o desfoque e você tem vinheta, certo? Bom, aqui também você tem correção, no caso, se você quiser trabalhar o rosto, quiser tirar uma espinha, alguma coisa nesse sentido. Olhos vermelhos, tem o mesmo intuito, né? Então vamos ver aqui, né? Tá vendo? Se você toca na área, ele copia ou desmancha a área ao redor. Então é um tipo de ferramenta que aqui eu acho que o controle não é tão preciso, né? Bom, voltando aqui, a gente vai ter aqui no caso é a função de recorte. Você pode recortar, inclusive com proporções de capa para o Facebook, né? Capa de perfil do Facebook e por aí vai. Você pode girar a imagem. Normalmente, se você quiser alinhar o horizonte,
E aqui é a perspectiva, né? Você vai mover a imagem, você vai mexer na imagem, certo? Bom, no mais, a gente tem aqui também texto, se você quiser aplicar algum texto à sua imagem. Você tem aí alguns stickers, né, para você colar na imagem. E você tem alguns tipos aí de molduras. Ok? Bom, então é isso, um videozinho rápido aqui com o Adobe Photoshop Express. Lembrando que é uma ferramenta bem interessante que, vamos dizer assim, muita gente usa quando quer recorrer ao redutor de ruído e ao redutor de ruído de luminância, ok? Então é isso. Valeu!